Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Desde abril que o deteriorar das condições económicas e financeiras e sociais das famílias e das empresas que o PSD e o seu Presidente, Dr. Luís Montenegro, têm vindo a reclamar do Governo um programa de emergência social. As famílias, sobretudo as de menores rendimentos, estão hoje asfixiadas, por um lado, pela subida das taxas de juros, que tem feito aumentar as prestações do crédito à habitação e, por outro lado, pelo aumento do custo de vida, pelo aumento do preço dos bens que as famílias vão consumindo. É importante lembrar que a inflação em agosto atingiu 9%, um valor que há 30 anos não se verificava. O aumento do preço dos bens em geral e dos bens alimentares e energéticos em particular está a colocar as famílias e as empresas em situação muito difícil. No caso das empresas, agravado para além do aumento da energia, pelo aumento do preço das matérias-primas e também pela subida das taxas de juros. No entanto, o Governo tem sido insensível às dificuldades económicas e sociais das famílias e das empresas, apesar de o Governo arrecadar uma receita fiscal recorde. Recorde-se que no Orçamento de Estado para 2022, o Governo previa que o aumento de receita fiscal em 2022 face a 2021 fosse de 3,5 mil milhões de euros. Em julho, com apenas 7 meses de execução orçamental, a receita fiscal face a 2021 já aumentou 5,5 mil milhões de euros, ou seja, já está 2 mil milhões de euros acima daquilo que era a meta do Governo para a totalidade do ano. Nesse sentido, não é compreensível como é que o Governo, ao contrário daquilo que o PSD propõe, como é que o Governo ainda não reduziu a taxa do IVA sobre os combustíveis, eletricidade e gás, da taxa normal para a taxa reduzida. Não é compreensível porque vários países europeus já o fizeram, apesar de não haver uma decisão formal da Comissão Europeia. Não é compreensível porque o Governo fez esse pedido à Comissão Europeia em abril e está há quase 6 meses à espera quando os outros países já tomaram essa decisão. Hoje, pelas notícias que sabemos, o Governo e o Primeiro-Ministro enganaram os portugueses durante estes 6 meses ao dizer que não era possível baixar o IVA dos combustíveis, da eletricidade e do gás. É possível e o PSD propõe. Desta forma, o Presidente do PSD já tinha apresentado as principais linhas do programa de emergência social do PSD, mas neste momento fazemos essa apresentação na Assembleia da República, densificando a proposta, entregando-a e esperando que ela seja discutida e votada o mais brevemente possível. Não é possível continuar a esperar pela resposta do Governo. Os portugueses precisam de uma resposta robusta a esta emergência social. O programa de emergência social que o PSD agora propõe tem um valor em torno de 1,5 mil milhões de euros. O eixo 1 a 4, que irei detalhar de seguida, representam 1.000 milhões de euros e os eixos seguintes representam uma redução significativa da carga fiscal na energia para as empresas, para as famílias e para as empresas. Este reforço do programa do PSD torna-se indispensável devido ao forte aumento dos preços e à perda de rendimento real das famílias e das empresas. Por outro lado, a evolução da execução orçamental confirma a sustentabilidade deste reforço, que é inferior àquilo que o Governo arrecadará a mais de receita fiscal face ao previsto no Orçamento de Estado. Estas medidas são uma resposta muito importante à emergência social, mas não colocam em causa o objetivo orçamental de um déficit de 1,9% do PIB este ano, nem o objetivo de redução da dívida pública, na exata medida em que se centram no excedente de receita que o Governo já cobrou face à previsão do Orçamento de Estado. O programa está estruturado em 7 eixos. Primeiro eixo, atribuir entre setembro e dezembro, portanto durante 4 meses, um vale alimentar no valor de 40 euros por mês a todos os pensionistas e reformados que recebem uma pensão ou reforma até 1.108 euros, o que equivale a 2,5 IAs. Esta medida abrange 2,3 milhões de pessoas e tem um custo na ordem dos 360 milhões de euros. O segundo eixo, atribuir também entre setembro e dezembro, durante 4 meses, um vale alimentar de 40 euros por mês a todos os que estão na vida ativa e estão abrangidos pelo primeiro, segundo e terceiro escalão de rendimento, ou seja, todas as pessoas com um rendimento até cerca de 1.100 euros mensais. Estamos a falar de 2,3 milhões de pessoas e um custo estimado de 360 milhões de euros.
O terceiro eixo, a redução do IRS para o quarto, quinto e sexto escalão, para as pessoas que têm um rendimento entre 1.100 e cerca de 2.500 euros, num montante de 200 milhões de euros. Esta redução do IRS deve ter efeitos imediatos na tabela de retenção na fonte para estes 4 meses e depois, naturalmente, a consequente redução das taxas de imposto na declaração. Esta medida abrange 1,3 milhões de pessoas e tem, como eu já referi, um custo de 200 milhões de euros. O eixo 4, a atribuição entre setembro a dezembro, portanto, novamente 4 meses, de 10 euros adicionais por mês a cada criança e jovem que recebe o abono de família. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de crianças e jovens, com um custo estimado de 40 milhões de euros. O eixo 5, a criação de linhas de apoio financeiro às IPSS e às PMEs, para fazer face ao aumento dos custos de energia. O eixo 6, apoiar as empresas do setor agroalimentar, nomeadamente com a majoração da eletricidade verde, com o aumento do desconto do gasóleo verde, abrir o acesso das cooperativas ao gasóleo profissional e criar, no âmbito do Banco de Fomento, uma linha de capitalização para este setor. E o eixo 7º e último, medidas para o setor energético, que passam por um programa de melhoria da eficiência energética e redução de consumos, mas sobretudo pelo prorrogar até ao final do ano da redução do ISP e da não atualização da taxa de carbono e, a medida que eu já referi, mais relevante, a redução da taxa de IVA sobre os combustíveis, a eletricidade e o gás, da taxa normal para a taxa reduzida. Estas medidas são muito relevantes para as pessoas e para as famílias neste momento particularmente difícil. Muito obrigado, estou agora à vossa disposição para questões que queiram colocar. Muito obrigado pela sua questão. A medida que nós propomos para o IVA teria uma duração de 6 meses, podendo ser prorrogada por mais tempo, portanto duraria os próximos 6 meses, 4 meses este ano e 2 do próximo ano. Relativamente à sua segunda questão, a redução do IVA para a generalidade das empresas não tem impacto, uma vez que as empresas deduzem o IVA das suas compras. Para as famílias tem um impacto muito significativo e, sobretudo, para as famílias de menores rendimentos, onde este tipo de consumos representa uma parte substancial do seu cabaz de compras. E, portanto, é uma medida que favorece, sobretudo, em termos relativos, as famílias de menores rendimentos. A diferença é, em primeiro lugar, não um aumento de despesa, mas uma redução da carga fiscal sobre a energia, sobre os combustíveis, a eletricidade e o gás, e deve-se sobretudo a duas coisas, como eu referi na minha intervenção. Primeiro, a um agravar da situação das famílias e das empresas nestas últimas semanas, e segundo, porque a execução de julho mostra que, de facto, do ponto de vista orçamental, há uma receita adicional muito significativa e, portanto, estas medidas não comprometem o objetivo do déficit de 1,9, nem a redução da dívida prevista no Orçamento do Estado. Relativamente ao IVA da energia, há algum tipo de dúvida aqui dentro do PSD sobre a posição da Comissão Europeia relativamente a esta decisão? Repare, há já um conjunto alargado de países, creio que pelo menos 7 ou 8, nós no projeto de resolução até identificamos todos, que já tomaram a decisão de baixar o IVA da eletricidade e do gás da taxa normal para a taxa reduzida. A Alemanha e a Espanha vieram nas notícias dos últimos dias. Portanto, nesta matéria em específico, relativamente a esta questão de IVA, a posição da Comissão Europeia não parece ser uma posição de intransigência ou de impedimento que cada país tome a decisão que entender.